Agora, no estudo de caso do cinema, aqui está a descrição. Eu vou utilizar esse apontamento aqui. Dessa vez vou deixar aqui meio afastado para poder fazer a modelagem, senão não cabe. Então, o cinema possui várias salas de cinema, os quais exibem filmes em horários diversos. Só que nesse começo da leitura eu já identifico que eu vou precisar controlar ali as salas de cinema. Né? Se bem que eu poderia ter só dizendo o filme em que sala que vai acontecer. Por isso, verdadeiramente, eu só vou criar aqui uma primeira tabela que vai ser de filme. Tá, aqui é a chave primária, por que não colocou já aqui automaticamente? Tá de birra. Ok. Então, em diversos horários aí que são mostrados esses filmes. O cinema tem interesse em saber quais filmes estão atualmente em cartaz, em que salas e em que horários. Então, basicamente para controlar para isso, para que ele saiba o que está passando, aonde e quando. Então, cada sala possui um nome único. Então, agora sim eu consigo ver que eu preciso de é, informações sobre essas salas, né? Porque eu tenho um nome, uma capacidade, não é só a sala 1, 2, 3 ou 4. São outras características aí que são importantes trazer. Por isso eu vou criar uma tabela sala. A sala tem um ID da sala, ela tem um nome, ela tem uma lotação. Essa lotação eu vou dizer que é um inteiro. Tá, então deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Uma capacidade, eu não vou nem chamar de lotação, vou chamar de capacidade. Um nome que é único, né? Então também isso é importante. Não pode tem um nome obrigatoriamente, ele é único. Eu também vou dizer aqui que ele capacidade também tem que ser informada, não pode ser nula. Os filmes são caracterizados por seu nome em português. E aqui já está algumas são questões com relação ao filme. Né? Então eu guardo o nome em português, o nome em inglês, se for estrangeiro. Né? Então aqui vou chamar de nome BR. Ele não pode ser nulo. Nome em inglês, mas esse pode ser nulo, porque se o filme for em português, não precisa ter um nome em inglês. O diretor, o ano de lançamento, tipo e a sinopse. Não existem dois filmes com o mesmo nome em português e ano de lançamento. Na verdade, aqui existe uma restrição dizendo que eu até posso ter nomes iguais de filme, mas não no mesmo ano. Né? Então eu teria que criar aqui uma chave única desses dois atributos. Tá? Então só vou colocar aqui o ano de lançamento. Vai ser um inteiro. Eu estou esquecendo algumas coisas, eu já me adiantei, devia ter feito isso daqui. Diretor, eles acabam se repetindo. Né? O diretor ele acaba fazendo vários filmes. Então por isso eu vou criar para o filme uma tabela diretor. Não vou só guardar o nome dele, já que isso vai ter muita repetição. Então diretor. Só vou dizer o nome dele. Acho que um filme só tem um diretor. O diretor pode ter. Não, o filme só tem um diretor. Falei uma coisa, fiz outra. Tá, então o filme tem apenas um diretor. O diretor pode ter vários filmes. Vou chamar esse relacionamento aqui de dirige. Esse nome aqui eu vou dizer que ele é obrigatório. Ok.
diretor, um ano de lançamento, o tipo e a sinopse. Eu vou criar aqui um novo atributo que eu vou chamar de sinopse, mas o tipo eu vou criar também uma tabela para isso. Eita. Sinopse, o sinopse é um texto falando sobre o filme, né? Então eu vou colocar aqui a sinopse realmente como um tipo texto. Já o tipo do filme, que na verdade é o gênero, né? Eu vou criar uma tabela para isso. Vou chamar de gênero mesmo. Aqui eu vou colocar o nome do gênero, que é obrigatório. Deixa eu ver se diz alguma coisa com relação aos gêneros. Tem apenas um tipo, né? Então não diz nada de ter vários. Então o filme tem um tipo, o tipo pode ser de vários. Vou chamar esse relacionamento de classificado. O filme tem uma classificação aí de gênero, o gênero classifica um filme. Não resolvi essa questão aqui, né? Que eu tenho uma chave única que é dupla. Tá? Mas eu vou deixar isso daqui para uma resolução posterior. Tá, isso aqui já fiz essa primeira parte aqui. Eventualmente podem existir para o filme premiações ou indicações para premiação. Tipo, foi indicado ao Oscar, mas não ganhou, né? Se ganhou o Oscar, diria que ganhou este Oscar. Tá, e essa que são informações que são utilizadas aí para a divulgação do filme. Eu vou criar aqui uma outra tabela. Vou chamar ela de premiações. Né? O objetivo dela é guardar as premiações. Vou chamar só de premiação. Premiação. Vamos dizer que ela tem um nome e eu identifico que ela também tem um ano, né? Que aconteceu. Não é no lançamento, ele completou aqui automático. Oia! E ele completou automático de novo. Deu. Um ano que é um inteiro. Tem que ter um nome, eu vou colocar que os dois são obrigatórios. Deixa eu ver se eu consegui fazer o que eu queria ali. Então, Oscar para melhor atriz. Eu posso ter alguns que são fixos, do tipo Palma de Ouro. Poderia criar uma outra tabela aqui assim, de tipos de premiação. Que eu poderia colocar Oscar e tudo mais. E o nome aqui eu poderia ter uma especificação maior. Mas eu vou deixar aqui porque os textos podem variar demais, né? Só vou colocar o ano. Até poderia tirar esse ano aqui. Porque basicamente eles recebem, acho que quase tudo no mesmo ano. Mas eu vou deixar nesse caso aqui, porque eu acho que consegue armazenar bem o que está aqui. Então o nome poderia ser Palma de Ouro, ano em 87. Aqui poderia ser Oscar de Melhor Atriz, e o ano 89. Indicado para Melhor Filme Estrangeiro, ano 1996. Tá. E beleza, e daí aqui eu conseguiria armazenar esse tipo de coisa. Eu só tenho que fazer o relacionamento aqui, eu tenho que pensar, um filme tem quantas premiações, pode receber quantas premiações ou indicações, que eu ainda não estou controlando aqui, né? Mas ele poderia ter quantas premiações ou indicações? Eu vejo que ele poderia ter vários, assim como vários filmes recebem as premiações ou indicações. Então tem um relacionamento de muitos para muitos entre essa tabela, premiação e filme. Deixa eu ver se eu organizo aqui melhor. Esses nomes aqui de relacionamento eu vou tirar. Eu vou deixar esse nome mesmo, filme tem premiação. E aqui gerou essa tabela intermediária, diz que filme teve que premiação. Eu vou criar um atributo a mais nessa tabela aqui que foi criada, nessa tabela intermediária, para poder controlar se foi uma indicação ou se ele ganhou, né, se ele ganhou a premiação. Eu vou colocar aqui um atributo chamado ganhou, que ele vai ser booleano.
pensando por padrão, ele vai ser false, né? Por padrão não vai ser recebido esse prêmio. Tá, mas a ideia é a seguinte, eu vou ter aqui todo mundo, todas as indicações, e se dessa indicação ela resultou numa vitória na indicação, quer dizer, ele ganhou aquele prêmio, então esse atributo vai estar setado como true. Senão ele vai aqui ser mantido como false. Daí eu saberia qual que é a premiação que foi indicado aquele filme. Tá? Então isso daqui é para fazer esse pedaço aqui da questão. Uma exibição de filme ocorre em uma dada sala e horário, né? Então todo filme vai acontecer em uma sala em um determinado horário. Na verdade, assim, o filme pode ser mostrado em várias salas, né? Pode simultaneamente ou em horários diferentes, e a sala também pode receber vários filmes em horários diferentes. Então, entre o filme e a sala, existe um relacionamento de muitos para muitos. O filme pode estar em várias salas, a sala pode ter vários filmes sendo passados. Deixa eu tentar aqui ajeitar melhor. Deixa eu apagar, não gosto desses nomes aqui em relacionamento, nesse daqui que gera a tabela intermediária. Vou chamar essa tabela de filme exibido na sala. Tá? Então aqui eu tenho o filme quando que tá sendo exibido, que sala, mas isso não é o suficiente porque eu preciso saber qual que é o horário que ele está sendo transmitido naquela sala. Então eu venho aqui, deixa eu aqui fechar que está me atrapalhando, e vou dizer o horário. Esse é um time aí só para guardar o horário. Ele é obrigatório. O mesmo filme pode ser exibido na mesma sala em vários horários, né? Então aqui nada impede. Tá? Se bem que filme na sala é uma chave primária composta, não permitiria, então o horário aqui também precisa fazer parte da chave primária. Tá? Porque senão o que acontece? Ele vai passar filme de D1, vai passar na sala de identificador 1. Tá? Então ele no horário X, se eu tiver controle por filme e sala, aquele filme nunca poderia passar naquela mesma sala em outro horário, né? Ficaria preso, ficaria restrito a uma exibição naquela sala. Por isso o horário aqui também tem que fazer parte da chave primária. Tá? Então vou marcar aqui para formar uma chave primária ternária aqui, né? Desses três atributos para poder formar a chave primária, senão não consegue fazer isso daqui. Nessa questão aqui de passar em horários, embora na mesma sala em horários diferentes. Onde é que está? Não sei se estou aqui. Pode ser exibido na mesma sala em vários horários. Senão não dá. Né? Passa às 13 horas e passa às 15 horas. Só que não pode repetir aquele filme, aquela sala, né? Só se os dois forem partes da chave primária, não poderia ter repetição daquele filme naquela sala. Então eu coloquei aqui o horário como parte da chave primária. Para filmes muito procurados, o cinema pode ter exibição simultânea em várias salas, em horários simultâneos ou não. Isso daqui é uma característica do cinema, mas os meus dados conseguem representar isso daqui. Filme em uma sala diferente, sem problema nenhum. Pode até ter o filme em um determinado horário, né, ou repetindo esse horário, se for em salas diferentes. Não poderia ter o mesmo filme ou outro filme na mesma sala no mesmo horário, né? Não teria nem como fazer isso aqui fisicamente. Filmes diferentes podem passar na mesma sala, desde que, obviamente, não no mesmo horário. Tá? E aqui essa tabela permite que isso aconteça. O filme 2 na sala 1 no horário algum outro. Na verdade, isso aqui vai ter que ser controlado por uma regra de negócio. Pelos dados em si, até permitiria que o filme 2 fosse mostrado na sala 1 às 13 horas e o filme 1 na sala 1 às 13 horas, igualmente. Né? Então é uma regra de negócio. Nos dados isso não vejo como impedir que aconteça.
O cinema só trabalha com horários fixos de filmes, os quais são esses daqui. Então aqui tem uma outra característica, porque eu coloquei, eu até aqui deixa eu alterar aqui uma coisa. Modelo, deixa eu mostrar os domínios aqui. Eu inicialmente coloquei o horário como time, mas não é, porque ele é fixo nesses horários aqui. Eu poderia criar, eu posso até colocar como time lá, no sistema ele só aceitar esses horários aqui, 16, 17, 18, 19, 30, 20, 22 e 24. Mas eu poderia também criar uma tabela com esses horários, eu só indicar qual que é o horário aqui, já que isso daqui é fixo. Né? Então eu tenho como fazer essa representação, é melhor até que eu faça com essa representação. Para ela só vou fazer aqui uma alteração aqui, deixa eu deslocar um pouquinho o meu diagrama. Voltar, vou fazer uma tabela aqui para controle desses tempos. Então, embora eu pudesse deixar aqui e deixar essa restrição ser controlada pelo sistema, eu já vou fazer isso ser representado pelos meus dados. Então, horário, o ID do horário e aqui o horário propriamente dito. Tá? Então aqui eu guardaria se às 14, 15 e assim por diante. E cada filme tem um desses horários. O filme é exibido num determinado horário. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Exibido, e daí eu não preciso mais ter esse atributo. E esse daqui passa a ser parte da chave primária. Tá, então, está aqui, o horário pode ter vários filmes. E o filme tem um horário aí que é selecionado para ele. Ou melhor dizendo, a exibição do filme em uma sala tem um determinado horário selecionado. Daí eu coloquei esse atributo aqui, que é uma chave estrangeira, também como parte da chave primária. Então esse daqui tanto é uma chave estrangeira como parte da chave primária. Continuando, porque esse daqui resolveu essa questão aqui, né, vem adiante. A cada um desses horários está vinculado um conjunto de funcionários responsáveis e por isso até que foi feito essa tabela, tá? Porque senão ficaria complicado de gerenciar isso com aquele atributo apenas de horário, tá? Por mais que se tivesse acabado aqui, até poderia deixar para o sistema controlar. Ele controla os horários, só pode ser cadastrado esses horários fixos, tá? Mas por questão até mesmo do restante da questão aqui, eu sou obrigado a fazer essa tabela. Tá? Então, a cada um desses horários está vinculado a um conjunto de funcionários responsáveis pelo bom andamento, melhor dizendo, das atividades no cinema naquele horário, que desempenham uma função. Pode ser caixa, trabalha ali na venda de balas, lanterninha, bilheteiro e assim por diante. Então existe algo que aqui até agora não apareceu, que é o controle de funcionários e funções. Então vou criar aqui uma tabela de funcionário. Só vou colocar aqui um nome. E eu vou criar também uma tabela com as funções, já que são várias funções aí existentes. Opa. Então, ID da função, o nome da função, opa, não saiu certo. Ah não, estava certo sim. O funcionário tem
Ele executa uma determinada função, uma e somente uma função, e a função tem vários funcionandos, vários funcionários que executam elas. Tá? E cada horário tem um certo número de funcionários. Agora eu não sei se o funcionário pode estar em vários horários diferentes. Então eu vou colocar que lógico, ele pode estar em vários horários diferentes, né? Ele pode estar tanto nas 14, nas 15 e assim por diante. Então, como ele pode estar em vários e o horário tem vários funcionários, é um relacionamento de muitos para muitos. Que agora ficou aqui estragando meu desenho das tabelas. Ok. Essa tabela aqui eu vou deixar sem nome, já disse que não gosto, né? Nessas que são intermediárias, deixar esses nomes aqui. E eu vou chamar essa tabela de horário de trabalho do funcionário. Beleza, por enquanto eu não sei mais nada que eu preciso. Aqui eu estou controlando, né? Os horários, quais são os funcionários que estão nesses horários e que horários que o funcionário está trabalhando. Vamos ver se tem mais alguma restrição. Tá, então é responsável pelo bom atendimento do cinema no horário, que desempenha uma função, tá, e as funções estão aqui, que é do próprio funcionário. Talvez o funcionário... Não, acho que se o cara é bilheteiro, ele vai ser bilheteiro mesmo. Se ele for caixa, ele vai ser sempre caixa. Se essas funções pudessem depender do horário que ele está trabalhando, por exemplo, em determinado horário ele é caixa, em outro ele é lanterninha, e daí esse função aqui deveria estar relacionado com essa tabela intermediária. Naquele horário, aquele funcionário vai estar fazendo tal função. Tá? Agora, se o funcionário é somente caixa, não importa o horário, então função é algo relacionado ao funcionário realmente. Cada funcionário é caracterizado por um número da carteira de trabalho, que é único. Alguns atributos aqui desse funcionário que vão também aqui atrapalhar um pouquinho minha diagramação. Esse aqui é o inteiro, que é o único, esqueci disso. Nome, data de admissão e salário. Esse aqui ele é único, tem que estar sempre presente. Data contratação, era isso? Data, não era admissão, né? Mas vai ficar assim mesmo. Date, unique, não. É não nulo, tem que ter sempre. Eu vou botar aqui um valor default now. Continuando, data de admissão. Nome já foi? Não, faltou o nome. Não, tá aqui o nome já tinha colocado antes até. E o salário, não posso esquecer do salário. Vou colocar aqui como sendo um float, já que ele aceita um número de ponto flutuante. Pode ganhar centavos também, não precisa só ganhar valores inteiros. Quase no fim, né, o que é pedido ainda? Para maior satisfação dos funcionários, existe um rodízio das funções conforme o horário. Não é que o problema dizia, ó, isso daqui eu não lembrava. Né? Então ele realmente pode ter uma função em determinado horário e outra função em outro horário. Tá? Então essa função aqui não é algo do funcionário, é algo do horário onde o funcionário está trabalhando. Então sai daqui e esse relacionamento sobe não, né? Se relaciona agora com essa outra tabela. E agora deixa eu só pensar aqui. No horário, a pessoa exerce uma função só, tinha que ser o contrário. Fiz sem pensar e refiz a mesma coisa porque não pensei. Tá, então, naquele horário, o funcionário 1
no horário 1 vai fazer a função 1. No horário 2 estaria fazendo aí uma outra função, uma função 2 provavelmente. Mas aqui, isso daqui não precisa fazer parte da chave primária. Só vai dizer que é a função. Só vou colocar aqui um nome de executa. Então, naquele horário, o funcionário vai executar tal função. E naquele horário, o funcionário não pode estar com mais de uma função. Né? Aqui vai estar restringindo esse tipo de ocorrência. O funcionário só naquele horário, naquela função específica. Acho que é isso. O que dizia mais o problema? Todo horário tem pelo menos 3 funcionários alocados. Mas essa é uma regra de negócio, né? O meu banco de dados tem que permitir que isso aconteça. Mas eu poderia, no horário 1, sem problema nenhum, ter o funcionário de D1, de D2, de D3, sem nenhum problema aqui. Meus dados conseguem armazenar esse tipo de restrição aqui, mas isso aqui é controlado lá a nível do software que faz esse gerenciamento. Então é isso, vamos tentar aqui uma visão total do problema, ou da resolução do problema. Não deu, não coube, é uma série de tabelas aí, um problema bastante complexo aí para fazer a modelagem, ou bastante extenso pelo menos. E é isso.